Queridos amigos, amigas, mais uma vez estamos aqui para falar da Palavra de Deus. Apenas alguns minutos, no máximo 5 minutos, para nós meditarmos nas Sagradas Escrituras, não apenas em um versículo. Nós sabemos que uma das maiores promessas de Cristo para nós é a sua vida. Jesus lá em São João capítulo 14, versículo de 1 a 3, ele prometeu aos seus discípulos que viria. E nós sabemos tudo que sai dos lábios de Jesus, que sai dos lábios de Deus, se cumprir. Então essa é a maior esperança que nós temos. A Bíblia chama essa esperança de bendita esperança, naquela que todos nós que aguardamos a vinda de Cristo, esperamos e trabalhamos para isso, porque segundo o Evangelho, para que Jesus venha, nós temos que trabalhar na causa do Evangelho, para que todo o Evangelho seja empregado ao redor do mundo, para que Cristo possa vir. Então essa é a maior esperança que o cristão tem. Então desde a época que Jesus veio e subiu aos céus, na época dos discípulos, essa foi uma promessa deixada de Cristo para os seus discípulos. Só que a palavra de Deus, ela fala já dessa segunda vinda muitos anos antes até de Jesus vir pela primeira vez. E aquelas pessoas que morreram esperando por essa segunda vinda de Cristo, como que fica essas pessoas? A palavra de Deus, ela fala que essas pessoas que aceitaram o plano da salvação, que essas pessoas que aceitaram a Cristo Jesus como Salvador, elas que morreram na esperança da segunda vinda, elas ressuscitarão. Elas morreram na certeza de que Jesus voltaria. Lá em Provérbios capítulo 14, versículo 32, diz assim: mas o justo até na sua morte tem esperança. É costume as pessoas aí dizerem que a esperança é a última que morre. Graças a Deus que o cristão não precisa se preocupar com esse versículo, porque a nossa esperança nunca morreu, que é Cristo Jesus. Cristo, ele morreu, mas ressuscitou. Ele hoje está nas mansões, hoje ele está habitando no terceiro céu, trabalhando na nossa causa, intercedendo pela nossa causa. Então a minha esperança e a esperança do cristão é Cristo Jesus. Então todas aquelas pessoas que porventura estejam próximos da morte, elas sabem que essa esperança não morrerá. Ela sabe que ela continuará tendo essa esperança, mesmo à beira da morte, mesmo ela morre na esperança, sabendo que Jesus vai ressuscitá-lo para aquele grande dia, para que ele possa encontrar os Senhores nos ares. E nós sabemos disso também porque o próprio Jó, lá no capítulo 19 de Jó, o próprio Jó, ele cita o que ele viria dos seus próprios olhos. Ele diz assim, capítulo 19, versículo 25, diz assim: porque isso Jó dizendo, porque eu sei que o meu Redentor vive. Ou seja, a esperança de Jó vivia, que era o Redentor, Cristo Jesus, e que por fim se levantará sobre a terra, e depois de consumida a minha carne, a minha pele, ainda em minha carne verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, e os meus olhos, e não de outros, o verão, e por isso os meus reis se consomem dentro de mim. Veja que interessante, Jó já sabia da segunda vinda de Cristo, e ele se agarrou nessa promessa. Eu e você temos que nos agarrar nessa promessa, mesmo que a morte esteja à nossa porta, porque a esperança em Cristo Jesus não é uma esperança vã. Uma esperança em Cristo Jesus, na segunda volta de Cristo, não é uma esperança qualquer, é uma esperança real, que eu e você podemos nos agarrar, porque Cristo prometeu, e o que Cristo promete, Ele nos cumprirá. E Jó nos dá o exemplo de eu e você esperarmos, agarrarmos nessa promessa, mesmo à beira da morte, porque a esperança nossa é Jesus Cristo, e Jesus Cristo não morreu, Ele está vivo, lá no reino dos céus, e trabalhando por mim e por você. Que eu e você possamos, queridos e amados irmãos, viver nessa esperança, trabalhar por essa esperança, pela segunda volta de Cristo. Amém?